Boa noite. Eu excluí o outro vídeo do capítulo 26, porque ele é muito extenso e muito importante. E a minha internet aqui em casa, infelizmente, é uma coisa horrorosa. Aqui na Barra, nem a administração pública é muito boa, nem a internet é boa. Porque eu estou numa rua completamente quase ilhada, né? E a internet aqui... Uma pocou fio, nunca quiseram terminar de consertar, por culpa também da administração pública, que a Equatorial não vem tirar o mato de cima dos fios. O município não chama os donos do terreno para cuidar dos terrenos. Então é muito complicado. E eu estou sem internet, ela está indo e voltando, provavelmente porque os fios estão balançando muito. Então eu vou orar novamente e a gente vai fazer através do celular e depois eu coloco no Facebook e no YouTube, ok? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais. O bondoso Pai esteja conosco. Permita que nós possamos ler vossas palavras, Pai, no momento tão triste da história que foi a crucificação de Jesus, a solidão que ele sentiu por estar sozinho, sem ninguém, Pai, que o realmente apoiasse. E como ele preveu, até os discípulos foram com medo, se afastaram dele e deixaram ele só no momento de angústia, que ele queria realizar o reino dos céus na terra e só pôde abrir o paraíso, como ele mesmo falou. Por favor, permita que nós compreendamos a importância desse momento e que vós não mandaste teu filho para o matadouro. O Senhor mandou, Jesus trabalhou 4.000 anos de história para que ele nascesse na terra, viesse no ventre de uma mulher consagrada por vós, para que ele nascesse, se tornasse, crescesse e se tornasse o Messias, perfeito Filho de Deus. No entanto, por a humanidade não compreender as palavras de Jesus, até hoje, Pai, tem pessoas que agradecem a crucificação, que foi um método alternativo, porque o vosso primeiro desejo era que o povo o apoiasse, o seguisse, o respeitasse, praticasse vossas palavras e pudesse ter direito a entrar no reino dos céus. Por favor, nos dê inteligência espiritual e capacidade para entender vossas palavras. Te peço que esteja com cada um que vai assistir, dando bênção a eles e através deles a família. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Vamos começar? Não olhe minha cara cansada não, que é normal. Mateus 26, capítulo 26, versículo 1. E aconteceu o quê? Quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui 2 dias é Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele já sabia que ia ser crucificado pela mão de injustos, né? Vamos continuar. Depois os príncipes, logo depois dele ter falado isso para os discípulos, não a público, olha o que acontece com os príncipes sacerdotes. Os príncipes dos sacerdotes, que é a classe mais alta deles, os escribas, aqueles que escreviam todo o Velho Testamento, então ele conhecia sobre a vinda do Messias e sobre a vontade de Deus, e os anciões, que eram os mais antigos, considerados conselheiros, se reuniram na sala do sumo sacerdote, do qual chamavam Caifás, consultando-lhe murmuramente para prender Jesus no dolo, em alguma coisa errada, e matarem. Mas disseram não durante a festa, para não haver alvoroço entre o povo. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simeão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, que é um perfume, ungento de grande valor, e derramou sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que está desperdiçando? Eles não compreendiam nada sobre Jesus, nem via como Jesus um homem perfeito, Filho de Deus. Pois esse ungento pode ser vendido em um bom preço e o dinheiro dado aos pobres. Só que em outras partes a gente vai ver que Judas metia a mão no dinheiro de Jesus. Ele não estava preocupado, na verdade, com os pobres, né? Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: por que aflige esta mulher? Porque praticou uma boa ação comigo? Portanto, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter para sempre, porque quando Jesus fosse para o mundo espiritual, Deus teria que trabalhar mais 2.000 anos para mandar uma segunda vinda do Messias. Em verdade vos digo
que onde quer que esse evangelho for pregado, este e em todo o mundo, também será referido o que ela fez para minha memória, para mim a memória sua. Então, um dos 12 chamado Judas Iscariotes foi ter com os príncipes dos sacerdotes, ou seja, ele ficou tão revoltado porque Jesus não repreendeu a mulher, então ele foi negociar a vida do Filho de Deus com os Satanás, porque, não vou dizer que é Deus. E disse: o que me dás se eu vos entregarei? E eles pensaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para entregá-lo. Ou seja, ele aceitou as moedas de prata, 30 moedas, ele vendeu o Filho de Deus para os sumos sacerdotes. Eram os religiosos da época. Gente, presta atenção, porque essas coisas podem se repetir na segunda vinda. Por isso que Jesus disse: muitos queiram ver um dia do Filho do Homem e não vai ver. Então, cabe a nós nos prepararmos dignamente, cumprindo as palavras de Jesus e pedindo a Deus ou implorando que possamos estar junto à segunda vinda, de pé, como diz a Bíblia, perante o Filho de Deus. Vamos lá. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, sem fermento, chegou os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde quer que prepare a comida da Páscoa? E ele disse: e da cidade, um certo homem dizer-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram, Jesus ordenaram, prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse, olha o que Jesus disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito e começaram um por um, dizendo: porventura sou eu, Senhor? E ele disse e respondeu: o que meter comigo a mão no prato, esse me trairá. E olhe bem, se fosse para Jesus vir morrer na cruz, o próprio Jesus não diria isso. Gente, desde Isaías 53, como Isaías 9, tem duas profecias, tem vários, depois a gente vai vendo. Duas profecias: um, o Senhor da glória, ou seja, realizar o reino dos céus na terra, e outro, o Senhor do sofrimento, deixando para vir uma segunda vinda, o terceiro Adão, para realizar o reino dos céus. Olhe bem, se Jesus viesse para morrer na cruz, se esse fosse a vontade única dos pais celestiais, porque foi um plano secundário, porque o povo não aceitou como filho de Deus, não o respeitou como filho perfeito dos pais celestiais, então ele teve que dar a vida dele em prol de abrir uma abertura espiritual entre nós e Jesus, através de Jesus a Deus, para que nos preparasse para a segunda vinda do Messias. Olha o que ele diz: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem não se houvera nascido. Ou seja, será terrível, perdeu todo, pode ser quem for, sacerdote, levítico, sei quem for, entregou o Filho de Deus, perdeu e feriu o coração do Pai, perdeu todas as bênçãos que Deus teria dado para as pessoas, porque elas entregaram e traíram a vontade de Deus. E respondendo Judas, o que o traiu, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e o abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. Simbolizava o corpo físico, como se Jesus estivesse adotando eles dentro dele, dentro do corpo físico, que é do corpo espiritual de Jesus dentro do corpo físico dele. E tomou o cálice, dando graça, deu-lhe: bebei dele todos, porque isto é meu sangue. Olhe bem, presta atenção na frase: o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito. Ou seja, ele pregou só o Novo Testamento, não o completo Testamento. E não foi só por aqueles que estavam ali, por muito, que na oração 17, em João 17, ele diz: oro por aqueles que hão de acreditar em mim, através de vocês, que somos nós que acreditamos. Então Jesus estava dizendo que o sangue que iria ser derramado,
ele estava deixando era o novo do Novo Testamento, derramado por muito, que abriria a porta através de Jesus, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele abriu um caminho para nós nos ligarmos na prática da palavra dos Pais Celestiais que veio através de Jesus, para nós nos tornarmos pessoas ligadas a Deus através da prática da palavra de Jesus e pudessem nos preparar para a segunda vinda, e se os que morreram antes da segunda vinda acontecer, pudessem entrar no paraíso, porque Jesus não pôde abrir o reino dos céus, certo? Continuando, derramado por muito para a remissão dos pecados. E digo-vos, olhe bem essa parte, de que desde agora não beberei desse fruto da vida, ou seja, o sangue dele, que estava representado pelo vinho, simbolizava o fruto da vida, entendeu? Simbolizava a vida espiritual que ele estava distribuindo com os discípulos, certo? E ele diz que desde agora não beberei deste fruto de vida, que é da vida, desde aquele dia em que, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de Deus, de meu Pai, desculpa. Ou seja, só na segunda vinda poderia ter feito essa cerimônia de novo, e as pessoas continuam fazendo. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte de Oliveira. E então disse-lhe, todo vós esta noite escandalizarem em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho despensarão. Ou seja, Jesus estava dizendo que, como ele ia ser ferido de morte, todos eles se afastariam, se dispersariam e iriam embora. Mas Pedro respondendo disse, ainda que todos te escandalizem em ti, eu nunca te escandalizei. E disse Jesus, em verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Isso aconteceu. Jesus tinha sabia desde o momento que Moisés e Elias foram falar com ele no Monte da Transfiguração, ele sabia do que estava acontecendo. No entanto, ele sabia que o plano de Deus era o plano para preparação do reino dos céus. Por isso que ele primeiro pediu para eles disserem, arrepender de quê? De todas as coisas que nós fazemos errado. Porque é vindo o reino dos céus. Ele era a porta e a chave do reino dos céus. Mas infelizmente, pela falta de fé do povo preparado, pela falha em ter matado o Filho de Deus, isso foi prolongado para mais de 2000 anos. Ok? E disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Todos os discípulos disseram a mesma coisa. No entanto, infelizmente, todos eles abandonaram Jesus. Então chegou com eles um lugar chamado Getsemane e disse, seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Jesus pediu para ele vigiar com ele. A gente vai ver isso em Marcos e Lucas. Vigiar, porque se tivesse pelo menos 3 que vigiassem com Jesus, a crucificação dele não teria acontecido e nós estaríamos hoje vivendo no reino dos céus. Ok? Vamos lá. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ficar acordado, né? Indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim o cálice da morte, né? Todavia, não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. Por que Jesus dizia isso? Porque sabia que seria 2000 anos Satanás tentando destruir a humanidade, destruindo a família, destruindo as crianças. Jesus sabia de tudo que iria acontecer. Ele queria poder ficar ainda e conquistar as pessoas para começar a restauração do reino dos céus. Mas sem o povo, sem apoio nem dos discípulos, não tinha base para Jesus implantar o reino dos céus. E voltando para os seus discípulos, achou-o adormecido e disse, Pedro, então nem uma hora podes vigiar comigo? Vigiai e orai, porque para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia que eles iam negá-lo. Se ele estivesse ali também pela força da união dele com Jesus, para que não era Jesus entrar em tentação. Mas eles o fugiram e deixaram Jesus sozinho. Era para eles também estar sendo preparado. No entanto, Jesus voltou a orar. 3 vezes Jesus pediu. Na última, Jesus viu que não adiantava mais.
Ainda a segunda vez orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, adormecido por seus olhos, estavam carregados. Carregado o quê? De peso espiritual. Eles não conseguiam vigiar. Ele não conseguia. O que é a importância da vigília? Não é que você perde o sono. É que você ora enquanto estuda, ora durante a noite, você ora, se prepara para pedir a Deus aquilo que você está oferecendo ali. Você pede a intervenção de Deus. A vigília, você ficar acordado é um sacrifício? É. No entanto, também é que você vai usar aquele momento em oração, aquele momento em estudo das palavras de Deus, criando um ambiente espiritual favorável para Deus proteger os seus. E naquele momento era o que Jesus precisava, mas eles estavam pesados espiritualmente. Jesus disse que seus olhos estavam carregados de quê? De espíritos perdidos, ruim. E deixando-o de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora, vocês não adianta mais, pode dormir. E repousar, eis que está chegando a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, levados a Pátamos, eis que é chegado o que me traiu. Jesus sentiu ele vindo, Jesus viu ele vindo. Não tinha mais, Jesus não teve apoio de nenhum, infelizmente. E estando ele ainda falando, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele a multidão que esperava e por ele, vindo a parte dos príncipes sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu lhe beijar, este é o prenda. E logo aproximou Jesus e saudou Rabi e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, que vieste? Então aproximou-se deles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Eis que um que estava com Jesus estendeu, que foi Pedro, né? Estendeu a mão puxando a espada e feriu o servo do sumo sacerdote e o cortou-lhe a orelha. Olha, foram o sumo sacerdote e a polícia do sumo sacerdote, para ver como eles eram importantes, que prenderam e mataram o Filho de Deus. Então Jesus disse: mete no teu lugar a tua espada, porque todos que lançaram a mão da espada, pela espada morrerão. Então tudo que você faz de mal vai acontecer. Infelizmente também aconteceu com Pedro. Ou pensa tu se eu não poderia agora orar a meu Pai, que ele não me enviaria mais de 12 legiões de anjos, pois se cumprisse as escrituras que dissesse que assim convém que aconteça, porque não tinha mais. Lembrando que a escritura fala das duas coisas, certo? Até em Lucas 1, no nascimento de Jesus. Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador com uma espada por para me prender? Todos os dias me assentei junto a vós. Ele está falando com quem? Com os anciões, com os escribas, com os sacerdotes. Porque ele estava lá dentro do templo todo dia ensinando, mas eles esperaram uma hora oportuna para acusar Jesus e para matar Jesus. Como ele disse no capítulo anterior: e vos ensinava no templo, então não me prendeste, mas tudo isso aconteceu para que se cumpra a escritura dos profetas. Então todos os discípulos deixou e o fugiu, como ele tinha acabado de falar. E os que prenderam Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde escribas e anciões estavam reunidos. Foi ou não foi o povo religioso que Deus preparou por 4.000 anos, que traiu Deus e traiu Cristo? E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, assentou-se entre os criados para ver. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para prender e dar-lhe a morte. Eles inventaram coisas sobre o Filho de Deus. Como é que essas pessoas poderiam se considerar sumo sacerdote se eles inventaram, deram falso testemunho, que já era pecado desde o Velho Testamento? Por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que Satanás está rindo e destruindo tudo que é de Deus. E não achando, apesar de ser apresentado muita testemunha falsa, mas por fim chegaram duas, disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. E levando o sumo sacerdote, disse:
não respondesse coisa uma que te dispõe contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo, o sumo sacerdote disse: conjuro-te por Deus vivo, que diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Era o que ele queria. Por Jesus dizer que é o Filho, Cristo, o Filho de Deus. Eles acharam que era blasfêmia matar Jesus, mesmo sabendo que Jesus era o verdadeiro. Disse-lhe então Jesus: tu disseste. Ele confirmou: digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre a nuvem do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, porque precisa ainda de testemunha. Eis que bem ouviste agora sua blasfêmia. Eles o provocaram para ver se ele ia mentir, e ele não mentiu. E eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam, tinham ciência. Então, e o que parece, eles responderam e disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe deram murros e outros bufetadas, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, aproximou-se dele um criado e disse: tu também estás com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos: não sei o que dizem. Saindo para o vestíbulo, outro criado veio e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazaré, e ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se ali e estava descrito Pedro: verdadeiramente tu és um dele, mas a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, e dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. 3 vezes ele negou Jesus. E lembrou Pedro das palavras de Jesus e lhe disse: antes do galo cantar 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Essa é a leitura de hoje. Para você ver, não ficou uma pessoa com Jesus. E quem entregou e instigou o povo contra Jesus foi aquela turma que Jesus preparou, que Deus preparou e protegeu durante 4.000 anos. Eles sabiam quem era Jesus. Eles não quiseram entregar o templo e tudo que pertencia ao Filho de Deus. E a Bíblia vai falar também, a gente vai ver que foi por inveja e pela mão dos ímpios Jesus foi morto. Quem foram os ímpios? Os sumos sacerdotes, os anciões e os escribas. Então, gente, por favor, presta atenção, porque não será fácil a segunda vinda ser aceita, porque as pessoas esperam de maneira errada como esperaram Jesus. Jesus está dizendo em Daniel que ele viria sobre as nuvens. Jesus nasceu no ventre de Maria, um bebezinho, tornou-se adolescente, adulto e assumiu a missão pública de Filho de Deus. Era a sua missão. Então, por favor, ore a Deus para que nós que estamos vivendo na segunda vinda possamos estar diante do Filho de Deus, da segunda vinda do terceiro Adão com a terceira Eva, e possamos participar do reino dos céus. Pergunte a Jesus, ele é o mais interessado em lhe dizer a verdade. Então, uma boa noite, que Deus abençoe a todos que assistiram. Me perdoe que eu tive que ir, estou sem internet indo e voltando, por falha de uma internet ruim. Então, por favor, ore e pergunte a Deus o que você entende de verdade, o que Deus espera de cada um de nós, e peça para estar preparado para a segunda vinda, estar diante do Filho de Deus, do terceiro Adão, com a terceira Eva, e poder assim lutar pelo reino dos céus ser realizado aqui na terra. Como diz a Bíblia, quando todo o evangelho do reino for pregado em todo lugar, virá o julgamento. Então, para a gente estar do lado certo, é isso que eu desejo a cada um de nós. Por favor, peça a Jesus que lhe explique. Se quiser assistir uma conferência, é só botar no meu mensagem e a gente combina em qualquer parte do mundo que você tiver. Tem alguém que vai te dar uma palavra bíblica de Gênesis até Apocalipse para falar da segunda vinda do Messias. Ok? Dentro da palavra de Jesus e de Deus. Vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, Jesus. Boa noite, verdadeiros pais. Por favor, esteja com cada um que está assistindo vossas palavras, dando sabedoria, discernimento para que possamos ver na segunda era, na segunda vinda do Messias, do terceiro Adão, Pai, que tem que encontrar a terceira Eva, já que Jesus não teve tempo e oportunidade que o povo não deixou. Por favor, prepare vossos filhos que eles estão por todo mundo para ser sincero perante a palavra e praticante dela, para não ser deixado fora de vossa arca celeste. Te peço que a abençoe
e faça com que dê entendimento, sabedoria e espiritual a cada um de nós. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, é o nosso nome. Amém. Adiu.